Oi gente, tudo bem com vocês? Estou voltando para passar mais umas regrinhas dos princípios de interpretação da Bíblia. Nós vamos estar já passando as últimas regras para terminar esta série e concluir esse estudo de estudo das Escrituras, ok? Eu não vou perder muito tempo, porque eu quero aproveitar bastante assim, esse tempo do vídeo. Bom, vou começar com uma regrinha que ela está nos princípios históricos de interpretação, compreendendo a Bíblia à luz da história bíblica, ok? Bom, o que significa? Trata o cenário histórico do texto, compreendendo o que nós estamos lendo a partir do cenário histórico. Nós sabemos que as escrituras foram escritas num período compreendido entre 1400 anos ou até 1600 anos, é mais ou menos uma estimativa assim do período que foi escrito todos os livros da Bíblia. Então, é claro que cada um desses períodos tinha um contexto histórico, era uma época, foram escritos em lugares diferentes, por pessoas diferentes, tinham os costumes da época, os costumes do lugar, enfim, várias coisas. Então, esta regra de interpretação, ela leva em consideração todas essas coisas que nós lemos e que muitas vezes está bem distante da nossa realidade hoje, que é muito mesmo diferente, mas são importantes para nós compreendermos a fala ali naquele momento. Nós vemos isso muito nas cartas do apóstolo Paulo, quando ele dá certas instruções, por exemplo, como para as mulheres, enfim, tudo ali tinha um contexto histórico, de costume, de leis. E então a gente precisa levar em consideração todas essas coisas para nós interpretarmos um texto bíblico, para a gente não sair falando bobagem, né? Para a gente não, sei lá, pregar de uma maneira errada. Então, nós temos que ver por que foi escrito e que papel desempenhou esse cenário histórico na formação da mensagem do livro, né? Se este cenário histórico interferiu na escrita do livro ali, ok? Quais os costumes e qual o ambiente do povo. Bom, eu vou começar então esta regrinha dando o exemplo do livro de Gálatas, uma das cartas do apóstolo Paulo aos Gálatas. A igreja do Novo Testamento, ela nasceu do judaísmo, né? Até então, o que existia era a religião judaica dos judeus, que eles seguiam as escrituras no Velho Testamento, as leis de Moisés, a Torá, né, o Pentateuco, enfim, os profetas, era o que eles tinham como base para seguir a Deus. Quando Jesus veio, ele trouxe o reino de Deus. E depois, ali quando ele subiu ao céu, então houve uma reunião ali, que eles estavam, a Bíblia diz, no cenáculo, e ali desceu o Espírito Santo e tomou a todos. E a partir dali, aquelas pessoas, acho que 120 pessoas mais ou menos, que estavam reunidas ali, tinham pessoas de várias regiões, seguidores do judaísmo e também que estavam seguindo a Jesus e receberam a promessa, foram batizados com o Espírito Santo, receberam esse poder e a partir dali eles foram espalhados e levando então a mensagem de Jesus para outras regiões e assim então foi surgindo a igreja, o cristianismo, os seguidores de Jesus. Então foi a partir daí. Os que não eram judeus, ou eram os gentios convertidos, eles eram todos prosélitos, ou seguidores do judaísmo. Prosélito era que era seguidor do judaísmo, ou era convertido ao judaísmo. Essas pessoas também estavam ali
vivendo o cristianismo, se converteram a Cristo, porém eles passaram a não entender a nova mensagem de Jesus e começaram a trazer problemas para esta nova igreja, para essa nova igreja que estava se formando a partir do Evangelho de Cristo. Então eles eram os judaizantes, os que eram judeus mesmos, praticantes, e os prosélitos, os gentios prosélitos, que eram gentios porque eram de outras nações, mas seguiam o judaísmo, né, e também se converteram. Esses primeiros seguidores acharam que o caminho para Cristo deveria ser através da religião judaica ou do judaísmo, porque eles não conseguiam entender a salvação pela fé, a justificação em Cristo Jesus. Eles estavam acostumados ali num sistema de cerimonial, de leis, de regras, e eles não conseguiam entender então isto. Durante a primeira viagem missionária, Paulo começou a incluir os gentios convertidos na comunhão da igreja sem fazê-los passar pelas leis do judaísmo. E para muitos cristãos judeus isso era inaceitável. Então, até então, começou a igreja a passar por esse problema, porque eles começaram então a trazer problema dentro das comunidades cristãs, dentro do meio ali daqueles novos cristãos, novos convertidos, e dizendo que eles tinham que passar pelos rituais judaicos. Quais eram os principais rituais judaicos que mais teve problema ali no começo? Era a questão da circuncisão, né? Porque todo judeu tinha que se circuncidar, que era a maneira como Deus tinha estabelecido para Abraão, que eles eram um povo separado. Só que ali em Cristo Jesus isso já não tinha mais sentido, né? E é toda uma profundidade dessa palavra que eu não vou entrar nesse mérito, mas apenas para vocês entenderem o que eles exigiam ali. Então, os mais legalistas começaram a seguir o ministério de Paulo pela província romana da Galácia, que ficava na Ásia Menor. Então era uma região gentílica, né? Mas que estava sob o domínio romano, e ali Paulo fundou a igreja na Galácia, né? E ele não exigia que aqueles novos cristãos fizessem nada, porque eles foram aceitos, recebidos em Cristo Jesus. Mas tinha sempre nessas novas igrejas, não só na Galácia, mas em outras igrejas também, tinha sempre os judaizantes. Na igreja de Éfeso, né, de Tessalônica, em todas elas tinham esses judeus, esses judaizantes que iriam estar ali trazendo confusão, perseguindo, desacreditando os apóstolos, o apóstolo Paulo, né? Bom, como foi assim solucionado algumas questões da igreja desses primeiros cristãos do primeiro século, sobre a questão do judaísmo, das leis que eles estavam seguindo, né? A Bíblia fala que a lei é boa, mas ela não salva. Jesus, ele falou assim: não vim revogar a lei. Ele não quis mudar a lei, nem tirar a lei. Ele falou: eu vim cumprir a lei. Mas a lei não tinha poder para salvá-los. Então Jesus trouxe o ministério da salvação. Então, o que foi necessário? Foi necessário que houvesse um concílio, ou seja, uma reunião entre a liderança daquela época, dos apóstolos, dos discípulos, os líderes da igreja cristã, para que se decidisse esses assuntos, porque estava trazendo confusão no meio da igreja, né? Então, esse concílio você pode encontrar lá em Atos, no capítulo 15, e foi colocado a questão se o cristão gentil tinha que tornar-se judeu primeiro antes de se tornar cristão. Então foi colocada essa questão, e aí foi colocado pelo apóstolo: como se justifica o homem diante de Deus? Pela fé ou pelas obras da lei? Né? E é uma questão que
até hoje ainda parece que tem gente que não entendeu essa questão, que nós somos justificados pelos méritos de Jesus. Nada do que nós façamos ou viermos a fazer vai trazer mérito para a nossa salvação. Nada, nada, né? É pelos méritos de Jesus Cristo que nós somos salvos e perdoados dos nossos pecados. Então Paulo colocou no concílio essa questão e a liderança do concílio concordou com Paulo, assinalando grande mudança na direção da igreja. Deste ponto em diante, o cristianismo começou a ser visto como uma religião distinta da religião judaica. Então, até então, estava meio que misturado ali, judeus cristãos, cristãos judeus, né? Mas a partir do concílio foi então estabelecido que os cristãos seguidores de Jesus não tinha nada a ver mais com o judaísmo. Nada mais eles tinham que cumprir a questão das leis de Moisés. Mas houve algumas questões ainda que foram tratadas ali. Veja, em Atos 15, 28 a 29, diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Então veja que seriam regras que estavam na lei, e de todos os pontos da lei que existiam, eles decidiram que era bom guardar essas coisas aí, que realmente não faz mal para ninguém, né? E então, desta forma, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, retornou à lei do Antigo Testamento e pela lei provou que a lei não pode salvar. Então, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele vai ali explicar que a lei, ali você lê o livro, você vai ver que ele vai explanar, ele vai explicar que a lei não pode salvar, mas a fé em Cristo Jesus. Então, através de toda a carta aos Gálatas, ele cita numerosas citações da lei e prega que o homem é justificado pela fé independente da lei. E aí, se você tem uma Bíblia de estudo, né, eu vou dar um conselho assim, que eu gosto de fazer isso, já fiz, e toda vez que eu vou ler um livro da Bíblia, sempre tem ali antes do livro uma página que vai explicar a questão do livro, da data do livro, quem escreveu, o contexto histórico, que é o que nós estamos tratando aqui, o que estava acontecendo na época, o objetivo do livro, quem escreveu e todas essas coisas, né? Então, por isso nós vamos entender o livro, porque Paulo, o apóstolo, escreveu aquelas coisas que hoje são para nós. Nós trazemos ensinamento espiritual, né? Nós não conhecemos a questão das leis, mas ali nós vamos compreender que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Mesmo nós não temos que seguir ritualismos mosaicos de Moisés, hoje o mundo também oferece coisas, trocas, que fala que você tem que fazer com Deus para você ganhar a salvação. É a mesma coisa. Não são ritualismos, mas são outros tipos de rituais, outros tipos de ofertas que as pessoas querem fazer para que nós alcancemos a salvação. E nós não precisamos fazer nada, porque senão seria em vão Cristo Jesus ter descido da sua glória, ter deixado a sua glória junto com o Pai, ter vindo aqui e ter se feito homem, passar tudo o que ele passou, se nós tivéssemos que fazer alguma coisa. Então o mérito não seria dele, ok? Então esta é mais uma pequena regra. Eu vou entrar agora numa segunda regrinha que diz assim: embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, são essenciais nesta revelação e formam uma unidade. Então,
a questão aqui é a seguinte: tem pessoas, tem até igrejas, comunidades cristãs que dizem assim: não, agora nós não temos que olhar mais nada para o Antigo Testamento, agora a partir de Jesus é uma nova lei, nova aliança, novo tudo, e o Novo Testamento não tem mais nenhuma função na nossa vida, nós não precisamos olhar, nós temos que seguir agora só o Novo Testamento. Bom, primeiro que eu quero dizer é que nós não podemos compreender o Novo Testamento se nós não conhecermos o Antigo Testamento. Dá licença, gente. O Antigo Testamento, ele monta o cenário para a correta interpretação do Novo Testamento, né? Tudo começou ali, a Bíblia inteira ela se completa, são 66 livros, todos em perfeita harmonia, todos trazendo a mensagem de salvação, de redenção do homem, cada livro no seu tempo, na sua época, cada profeta trazendo a sua mensagem, cada apóstolo, cada discípulo trazendo a mesma mensagem, que é a mensagem de Jesus Cristo, da salvação, da redenção do homem e da vinda do Senhor e do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. É uma grande história, né? O próprio Jesus citou inúmeras referências do Antigo Testamento, né? Não só ele, como os discípulos, né? O livro de Mateus, ele dá genealogia, ele vai explicar ali, porque tudo começou no povo de Deus, que Deus escolheu Abraão, né? E fez dele o escolhido para formar o povo de Deus. Então está tudo ali, a sequência dessa história, né? O próprio livro de Hebreus é todo ele um exemplo disso, pois se você não estiver familiarizado com o sistema, por exemplo, que lá no Antigo Testamento, do tabernáculo, né, que foi construído no deserto, do sacerdócio, dos sacrifícios. Então, se você não entender tudo essas coisas que foram feitas no Antigo Testamento, você não vai também poder acompanhar a argumentação do livro de Hebreus, porque Hebreus ele começa dando desde a base para dizer, né, que Jesus é superior a todas essas coisas. Então ele vai falando sobre que Jesus é superior ao tabernáculo, que Jesus é superior ao sacerdócio, que Jesus é superior aos sacrifícios. Ele fala que o livro de Hebreus fala que Jesus é superior aos anjos. Então ele vai dando ali uma sequência de relatos e tudo mencionando coisas do Antigo Testamento. Então, se você não entender o Antigo Testamento, você não vai entender o livro de Hebreus também, onde tem todos esses relatos. As pessoas eram salvas no Antigo Testamento do mesmo modo que são salvas no Novo. A justificação perante Deus sempre foi pela fé, né? Sempre foi. Antigamente, a salvação também era pela fé, embora tivesse os sacrifícios, mas também era pela fé. No Antigo Testamento, justificados pela fé, crendo na promessa da vinda do Messias. E no Novo Testamento, somos salvos pela fé em Cristo que já veio. Então, o Antigo Testamento aponta para um sacerdócio eterno, que é o de Cristo, a vinda do Messias, que é perfeita, um rei que haveria de vir para governar o povo. Então eles criam ali, sem ver a promessa, criam pela fé. Então também era pela fé. E no Novo Testamento se concretizou tudo que foi profetizado, falado, prometido lá no Antigo, se concretizou em Jesus. Então nós também somos salvos pela fé. Da mesma forma que lá eles tinham que crer nisso sem ver, hoje nós também temos que crer em Jesus sem ver, crendo também que aquilo que estão no Novo Testamento também é verdade. Nós não vimos Jesus, os profetas não viram Jesus, mas criam que ele haveria de vir. Nós não vimos Jesus, os discípulos viram, alguns apóstolos viram, mas nós não vimos Jesus. Então nós também temos que crer para nós sermos salvos, né?
Este conteúdo da salvação vai ficando progressivamente mais claro à medida que se desenvolve a história do Antigo Testamento. Então você vê que conforme você vai lendo os profetas, né, as coisas que Deus vai revelando, quando você vai chegando no Novo, aquilo vai se tornando mais claro. Porque você lê. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando o anjo trouxe para Daniel, que estava lá na Babilônia, a revelação das coisas que iriam acontecer no final dos tempos, ele ali ficava doente, porque ele não podia compreender todas aquelas coisas. E se nós tivéssemos naquela época, ou mesmo as pessoas que viveram naquela época, ou mesmo um pouco depois daquela época, iria ler aquilo e não iria compreender. Mas hoje, a partir do momento que o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo, hoje nós podemos compreender. Então você veja que é uma revelação, a Bíblia é uma revelação progressiva, né? À medida que as coisas vão acontecendo, vão se concretizando progressivamente, então nós vamos vendo a autenticidade desta palavra e que esta revelação, ela forma uma unidade. Todos os livros formam um livro só. Bom, exemplo, Isaías compreendeu mais que Adão, mas não tanto como nós compreendemos hoje. Veja só, Isaías profetizou a vinda do Messias. Não foi lá no Isaías, profetizou a vinda dele, profetizou o sofrimento dele, né? Quando ele fala lá, sem aparência ou formosura, era desprezado, mais rejeitado entre os homens, né? Como nascido de uma raiz seca. Então, ele profetizou. Na época, ele não podia compreender. Talvez, pela fé, ele cria que ali estava se referindo ao Filho de Deus, à promessa do Senhor, mas ele não podia compreender como tudo se daria, né? Quando ele fala do sofrimento de Jesus, e tudo ali foi para ele uma revelação, né? E até mesmo para o povo daquela época, quando ele talvez escreveu todas aquelas coisas, não compreenderam, assim como os judeus não compreenderam quando Jesus nasceu, quando Jesus se apresentou no seu ministério. Eles tinham essas escrituras, eles não compreenderam, eles não viram Jesus na palavra de Isaías. Mas você vê como a palavra é progressiva. Jesus veio, cumpriu tudo aquilo que estava no profeta Isaías, e hoje, graças a Deus, nós temos quase que, praticamente, acho que tudo já foi cumprido das escrituras, né? Bom, Mateus, mostrando que Jesus é o cumprimento das profecias no Antigo Testamento, fez cerca de 70 citações do Antigo Testamento. Outro exemplo no Antigo Testamento, um dos sinais e selos da relação pactual consistia em observar e comer o cordeiro pascal. E no Novo Testamento, hoje, como nós fazemos? Nós celebramos a ceia do Senhor. Não precisamos mais matar um cordeiro para comer, para simbolizar isso, que era a ordem lá no Antigo Testamento, né? Apesar das revelações de Deus serem progressivas, ela é imutável, o mesmo não muda nunca. Certas práticas do Antigo Testamento foram canceladas pelo Novo Testamento, mas somente porque acharam o cumprimento em Jesus Cristo. Nós já falamos disso, né? Por exemplo, o sacrifício de animais. Então, Jesus já foi o sacrifício vivo, não há mais necessidade de sacrifícios de animais. O caráter de Deus não muda do Antigo Testamento para o Novo. Por exemplo, Jesus foi interrogado sobre a questão do divórcio. Essa é uma questão difícil, que já tinha lá no Antigo Testamento e passou para o Novo Testamento. Está lá em Mateus 19. E aí então está escrito: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Os fariseus ali, né, os religiosos, perguntaram para Jesus, né?
E lá é Mateus, no versículo 7. E Jesus então replicou: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Isso está em Deuteronômio 24, 1 a 4. Aí Jesus fala: entretanto, não foi assim desde o princípio. Isso está em Mateus 19, 8. Não foi assim desde o princípio. Ou seja, Deus não mudou. Deus é o mesmo. A mente de Deus, o propósito de Deus, o coração de Deus, a sabedoria de Deus, a santidade de Deus, tudo é imutável. Deus é imutável. Ele não mudou. O que mudou foi a dureza do coração dos homens. Então Jesus respondeu: foi permitido para Moisés dar carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. E a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Então, o caráter de Deus é o mesmo, do princípio ao fim. A revelação que Deus faz de si é progressiva. À medida que você vai lendo a Bíblia, e vê o seu caráter é imutável. O grande plano de redenção é o mesmo em ambos os testamentos. Amém? Duas regras aqui: contexto histórico e a progressão do conhecimento das Escrituras. E eu quero que Deus abençoe você em nome de Jesus, que você possa ter aprendido mais um pouquinho. E estamos preparando uma série sobre escatologia. Quero estar gravando esta semana, se Deus quiser, passando para vocês. Espero que vocês gostem e estejam aí compartilhando. Por favor, clica lá no YouTube, dá um joinha lá. Eu sou nova, eu tenho poucos seguidores e não quero ter seguidores por ter. Eu quero apenas divulgar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.